Bom dia, amadas irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja. Esteja com você, com a sua família. Mais um dia, estamos no dia 12 de janeiro. E o tema é: subi as montanhas, mas não esquiei. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Lucas 14, 28, 30. Será que você tem planejado a sua vida com Deus? Lembrando que nós estamos fazendo a releitura da pastora Viviane Martinello. Certa vez, em uma viagem, eu e meu marido subimos os famosos Alpes suíços. Que chique, né? A paisagem era linda e, ao observar as pessoas descendo de esqui, senti vontade de fazer o mesmo. Porém, eu não tinha o preparo para aquilo e, por isso, não esquiei. Imagine o acidente que poderia ter provocado se eu tomasse uma decisão imprudente. Naquele dia, compreendi que acesso sem preparo pode ser muito perigoso. A essa lógica também se aplica na nossa caminhada com Jesus. Digo isso porque é o preparo que nos garante coragem e nos tira da inércia. Precisamos nos planejar. E é verdade. Por exemplo, você planeja uma viagem. Você precisa, primeiramente, saber se você tem condição física, se você tem condição financeira, de que forma você irá, né? Você tem que lavar as roupas, arrumar tudo, fazer as suas malas e ver o lugar que você vai. Se é um lugar na casa de parente, você tem que levar algumas coisas, dependendo do parente, né? Você tem que levar mais um dinheirinho para ajudar. Se tem criança, leva presente, e assim vai. É um planejamento. Com Deus é a mesma coisa. Eu quero ter uma intimidade maior com Deus, então vou fazer um jejum, né? Fazer um jejum, vou jejuar, vou me consagrar mais, vou conversar mais com Deus, vou acordar de manhã, vou acordar de madrugada, né? Vou chamar uma amiga para me jejuar. Quando Deus te manda você fazer uma campanha, também você tem que planejar, né? Esteja orando. Quando tem uma festa na igreja, esteja orando. E por aí vai. Precisamos nos planejar, ser treinadas, instruídas e atingir a maturidade antes de iniciarmos os novos projetos que aceitarmos certos convites. Senão seremos como o homem que lançou os alicerces de uma torre, mas foi incapaz de terminar a construção. Às vezes nós vemos pessoas que começam uma coisa, mas não terminam. Tem pessoas que chegam diante da igreja e falam assim: eu vou servir a Deus agora, porque eu estava muito precisada de Deus, Deus me ajudou, né? Eu tive um milagre, Deus me deu a cura, Deus me deu um emprego e agora vou ser firme com Deus naquele momento. Aí quando começa, você toma uma postura com Deus e o diabo toma uma postura contigo. E daí ele começa a lançar pessoas para ir na sua casa na hora do culto. Do trabalho, o patrão começa a pedir para você chegar mais, para você sair mais tarde. E assim vai. Será que você está preparado? E assim você vai. Um dia tem um aniversário, outro dia tem um casamento, outro dia tem um jantar. E quando você vê, você já está longe de Deus. Por quê? Porque você não planejou, você não desejou estar ali verdadeiramente. Deus falou para mim ficar, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo. Será que foi Deus ou foi seu coração?
Porque além de você não conseguir concluir o que você disse, você ainda entristeceu o Espírito Santo de Deus. E a pessoa que fala, vai fazer algo e não faz para Deus, você pode ter certeza que a vida dela espiritual é um monte de alicerce só. Não tem parede, não tem telhado, não tem nada. Nada foi construído ali. Eu costumo brincar com as pessoas e falo assim, a sua vida está um esqueleto. Um esqueleto de construções. Só tem as treliças lá em cima e o piso embaixo. O resto, tá tudo sem fazer. Tá tudo por fazer. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem, né? Ela não tem a vontade de fazer. Às vezes a pessoa quer fazer, mas ela não tem a vontade. Aí o diabo põe preguiça. O diabo coloca um monte de empecilhos e a pessoa cai. Por exemplo, hoje. Estou muito cansada, mas feliz. Porque eu fiz algo que eu não via minhas irmãs há 20 anos, praticamente. Então, eu estou muito feliz mesmo, por ter ido lá, mas eu cansei muito. Cansei muito. A minha vontade hoje era dormir até, né? Mas eu acordei cedo, porque hoje tem culto, né? Então, já planejei, já que estou aqui fazendo a devocional com vocês. Daqui a pouco eu vou estar no culto para a glória do Senhor. E é assim. Mas e se eu desse vazão para minha carne, eu estava dormindo, né? Mas não. Quando você se propõe a fazer algo para o Senhor, o inimigo vai inventar um monte de coisa para você não fazer. Mas faça. Faça porque a recompensa vem. Se não, seremos como o homem que lançou os alicerces de uma árvore, mas foi incapaz de terminar a construção. Pensando nisso, gostaria de convidá-la a separar alguns minutos para refletir acerca da sua trajetória. Olha aí. Até aqui e responder com sinceridade: você tem sido intencional em sua vida? Ou não? Como você tem sido? Tem se deixado treinar e aperfeiçoar a fim de acessar o que Deus planejou para a sua história? Tem? Você tem se permitido? Você tem dado condição para o Espírito Santo realizar o que ele tem para você na sua história? Não fique nas montanhas apenas observando os outros que estão fazendo. Faça a sua parte. Abra o seu coração para o treinamento do céu hoje. Você se surpreenderá com o que Deus pode fazer com alguém que se submete ao preparo. O que é o preparo, pastora? É os processos, né? Eu disse ontem, galgar os graus. É os processos que você se permite a passar, os desertos que você se permite a passar. Ah, pastora, tem pessoas que não aceitam. Deus, eu não aceito essa vida, eu não aceito passar o que eu estou passando, eu não aceito. Mas é o processo. É o processo. Eu costumo dizer, o processo da uva é o quê? Você tem que espremer a uva para ela virar o suco de uva. A pessoa, se eu vou falar, não, eu não quero ser espremida. Não tem suco de uva. Não tem suco de uva. Os ovos, se você não quebrar os ovos, vai fazer omelete como? É um processo. Às vezes o Deus, ele começa a podar a gente, começa a doer. Porque ele vai tirando aquelas coisas que você gosta, aquelas pessoas que você está acostumada, né? Aqueles hábitos que você está acostumado. Aqueles pensamentos que você está acostumado. Né? Aquelas atitudes que você está acostumada. Deus vai tirando, ele vai podando. Por que ele vai podando? Para você produzir. Em João 15 diz, né, que quando nós damos fruto, o Senhor nos poda para nós produzirmos mais. Mas quando nós não produzimos, ele corta e lança no fogo.
Ah, pastora, mas eu não quero ir para o fogo, não. Então se prepare para ir para o céu. E para você ir para o céu, minha amada linda, você precisa morrer para si mesmo, né? E você precisa estar mais perto de Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. Porque como que você quer viver com Ele se você não conhece Ele? Se você não é íntimo dEle? Se Deus não fala com você, como é que você quer ir lá para o céu falar com Deus se você não fala com Ele? Hã? Você tem que ter intimidade. Eu digo e repito. Nós somos co-herdeira do reino dos céus. O céu nos pertence. Então, como que nós vamos tomar posse da herança de Deus se você não conhece Deus? Como que você vai estar na casa de uma pessoa se você não tem intimidade com ela? Se você vê ela de vez em quando, ai, tudo bem, paz do Senhor, irmã, né? Ou tá lá no Facebook, bom dia. Ah, é aniversário de alguém, parabéns. Mas você não conhece. Você conhece do Facebook. Não queira conhecer Jesus só da Bíblia. Queira ter intimidade com Ele. Queira ser amiga dEle. Queira ser filha dEle. E acima de tudo, queira ser serva dEle. Viva com Ele. Se achegue mais a Deus. Fala, Deus, o que eu preciso fazer, o que ainda precisa ser feito para que o Senhor realize a sua obra na minha vida. Mas deixa Deus te guiar. Amém? A palavra-chave hoje é preparo. Irmãs, você tem que comentar o que você entendeu na palavra, no devocional, e escrever a palavra-chave. A palavra-chave é preparo. Então, dá um like aí para que o YouTube não corte nós. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe com mais pessoas que você acha que essa palavra sirva para ela. Divulgue a obra de Deus, né? Escreva lá, hoje domingo, escreva lá, escute a devocional, escreva o que você entendeu. Tem irmãs que não entrou ainda. Vamos participar, irmãs. Vamos ser ativas na obra de Deus. Deixa Deus te usar. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Que esse domingo seja um domingo de reflexão, de amor, de comunhão com a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, irmãs.